Olá, sejam muito bem-vindos ao Café com Memória. Sou Jaime de Cássio Miranda, conselheiro nacional do Ministério Público, coordenador do Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público, o COPLANAME. Naquela pauta para o café, um bate-papo sobre histórias e memórias com pessoas que marcaram a trajetória do Ministério Público brasileiro. Esta é a proposta do Café com Memória. Para o bate-papo de hoje, recebemos com muita satisfação a doutora Raquel Dodge. Doutora Raquel Dodge exerceu o cargo de Procuradora-Geral da República de 2017 a 2019, período em que também presidiu o Conselho Nacional do Ministério Público. Foi a primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral da República, primeira e única até o dia de hoje. Durante a sua gestão, os temas equidade de gênero, direitos humanos, direito das mulheres, meio ambiente tiveram forte atuação e destaque. Seja a doutora Raquel Dodge muito bem-vinda à sua casa, a senhora que presidiu aqui o CNMP. Para a gente é uma enorme alegria tê-la aqui nesse dia. A gente vai bater um papo sobre memória do Conselho Nacional do Ministério Público, sobre memória do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. Para a gente não falar de imediato, de 2017 a 2019, da sua presidência, eu queria buscar um pouquinho da sua história. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como é que o direito chegou na sua vida, onde é que a senhora fez a sua faculdade, como é que foi o seu curso, e talvez assim, o que despertou a senhora para vir para o Ministério Público, no caso, para o Ministério Público Federal. Por favor. Doutor Jaime, é uma imensa alegria ser recebida aqui pelo senhor, para esse cafezinho na nossa casa comum. É também uma imensa alegria revê-lo, nós que trabalhamos juntos nesse meu período como procuradora-geral, o senhor era o procurador-geral militar, e foram anos difíceis, de muitos desafios, mas foi assim, uma alegria enorme compartilhar aquele tempo com o senhor, e é por isso muito bom revê-lo aqui. A minha trajetória na área jurídica começa em casa. Sim. Eu, muito menina, muito pequena, vi o meu pai vir para Brasília, em 1973, para ocupar o cargo de Procurador da República. Meu pai era juiz no estado de Goiás. Sim. E foi aprovado no segundo concurso para Procurador da República, 2 concursos que aconteceram e com posse no mesmo ano, um em janeiro de 73 e o dele de dezembro de 73. Sim. E ali na sala de casa eu vi... A senhora não é brasiliense, então? Não, eu sou goiana. Ah, olha que goiana de Morrinhos, no sul do Morrinhos. estado. Sim. É uma cidade pequena, mas com muitos juristas, e muitos deles procuradores da República. E na sala lá de casa eu vi o meu pai receber pessoas importantes como José Francisco Rezec, que era procurador da República, José Paulo Pertence, o Cláudio Fonteles, que era contemporâneo dele na Procuradoria, e tantos outros grandes, Miguel Frauzino Pereira, que era da nossa cidade, foi o primeiro presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, e todas essas pessoas falavam de democracia, da necessidade de uma nova Constituição, da necessidade de um Ministério Público diferente, que tivesse independência, autonomia, prerrogativas do Poder Judiciário, tudo isso não para fortalecer os seus próprios membros, mas para construir um país melhor. Então foi na sala lá de casa que diariamente eu fui despertada para o papel do Ministério Público, de um novo Ministério Público, de uma nova Constituição. E a senhora fez a sua faculdade aonde? Aqui em Brasília? Fiz em Brasília, na UNB. Na UNB. Sim, onde também fui aluna de vários ministros do Supremo e do STJ. Porque já teve época que a UNB tinha a maioria do Supremo, né? Eu fiz o UNB, eu tive 6 professores que eram ministros e que eram professores. O doutor Francisco Rezec, inclusive. Era uma experiência espetacular. Espetacular. Eu sou da turma de 79, na UNB, me formei em 83, e logo em seguida fiz o curso de mestrado lá por mais 3 anos. Então, certamente tivemos os mesmos professores, vários professores. O ministro Francisco Rezec foi meu professor,
de Direito Internacional Sim, Público, exatamente. ministro Moreira Alves, Moreira Alves também. na área de Questões... questões... foi meu professor E o Mar Galvão também. ministro Marco Aurélio Mello, Carlos Mário da Silva Viloso, Também, exatamente. do STJ, o Cerniquiário Romildo Bueno de Souza. E tinha o professor Francisco Toledo Francisco também. de Assis Toledo, que era subprocurador-geral da República e autor da parte que modificou a parte geral, do projeto que modificou a parte geral do Código Penal, que também foi meu professor em aulas preparatórias para o concurso de procurador da República. Sim. E aí a senhora ingressou quando no Ministério Público Federal? O meu concurso, ele demorou 2 anos. Sim. Foi um concurso bastante longo e a minha posse é de outubro de 87. Antes da Constituição. Imediatamente antes da Constituição. E é um concurso para o qual havia 5.000 inscritos, de 150 vagas, passaram acho que 19. Né? O atual procurador-geral, Paulo Gonet, é o primeiro lugar do meu concurso, eu sou o segundo lugar. Sim. O doutor Augusto Aras também é do mesmo concurso. Então, desse concurso que toma posse em 87, é o primeiro do qual saem 3 procuradores gerais, já na Constituição de 88. Né? Então, é uma novidade. É uma turma pequena de concurso, o senhor sabe como os membros do mesmo concurso, nas nossas carreiras, eles se irmanam. Sim, é verdade. Então, ao longo de todos esses anos, nós desempenhamos a nossa carreira com muita proximidade, muita troca de ideias. A senhora ficou sempre em Brasília ou chegou a sair de Brasília? Não, a sua ascensão foi toda em Brasília? Foi toda aqui, porque como eu passei em segundo lugar, havia vaga em Brasília. Perfeito. Eu tive essa oportunidade. Em 83, eu fui promovida por merecimento a procuradora regional e havia vaga aqui. Aí eu permaneci. Entendi. E para subprocurador-geral, eu fui promovida em 2008. Sim. E também havia vaga aqui para quem fosse promovido por merecimento. Então, eu acabei dando muita sorte. Mas, não obstante, eu trabalhei por designação do Conselho Superior do MPF em vários lugares remotos do Brasil para missões específicas. Por exemplo, estive por 2 anos e meio designada para trabalhar no Acre, em matéria criminal, numa época em que havia lá um esquadrão da morte, um crime organizado na área de narcotráfico muito intenso, e o Brasil tinha conhecido a história do Ildebrando Pascoal. O Acre ficou sem procurador da República e o nosso Conselho Superior nomeou 3 para trabalharem lá. Eu já era procuradora regional, mas fui designada para trabalhar em primeira instância, porque tinha uma experiência na matéria criminal com relação ao crime organizado. E nessa sequência, trabalhei no Tocantins, também em primeira instância, auxiliando o procurador da República de lá, que enfrentava uma grande quantidade de investigações sobre desvio de verbas parlamentares, que davam origem à corrupção. E trabalhei nesse mesmo período também contra a Escuderie Lecoq, que era uma organização criminosa que operava no Espírito Santo. Então, o Conselho Superior nosso faz essas coisas, de fazer essas designações. Sempre grandes desafios, né? E perigosos ao mesmo tempo, né? Eram desafios importantes para a sociedade brasileira naquela época, que estava muito impressionada com um fenômeno que acontece de forma muito aguda nesse período da história do Brasil, que é a década de 90, em que o crime organizado ele começa a se manifestar de uma forma mais incisiva, praticando com eficiência uma grande quantidade de crimes que passaram a impressionar muito a opinião pública e que causavam grande insegurança jurídica. E por esse conjunto de razões, quando havia hipóteses de crimes federais, o nosso Conselho Superior designava procuradores da República para essas missões específicas. E foi assim que também fui parar em locais distantes e atuando em primeira instância. Sim, realmente grandes desafios, né? Em cima desses grandes desafios, como é que surgiu para a senhora? Que eu acho que não é uma coisa que ninguém nasce com isso, ela veio meio que vai acontecendo, né?
como é que surgiu assim a ideia da senhora chegar a ser Procuradora-Geral da República? Aí já é uma longa trajetória Sim, institucional, sim. né? Eu tive a oportunidade também, mais ou menos nesse mesmo período da década de 90, Ah, início dos anos 2000, de participar de organismos dentro do Ministério Público Federal, que são as nossas câmaras de câmaras, coordenação e perfeito. revisão, desde a primeira composição das câmaras que surgiram após a Lei Complementar 75, já no ano de 93. Em Sim, dezembro de 93, ali, as primeiras câmaras foram estruturadas e, por uma razão, uma série de razões, eu era procuradora regional, mas fui participar das câmaras e participei da sexta Câmara de Coordenação por 5 mandatos consecutivos, são sim. 10 anos 10 seguidos, anos. sempre por eleição lá do nosso Conselho Superior, que é a nossa Câmara que trata de questões indígenas e Perfeito, de minorias como quilombolas, que sofrem alguma violação dos seus perfeito. direitos. Por essa razão também viajei o Brasil inteiro para Sim, conhecer e estar muito próxima das comunidades indígenas. Depois fui trabalhar como Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão adjunta por 2 mandatos, sim. na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, quando era conduzida pela doutora Maria Eliane Menezes de Farias, uma procuradora excepcional que Sim. nós tivemos. E ali também tive contato com várias questões de violação de direitos humanos de outra magnitude, né? Cuidando aí de pessoas desaparecidas, de violência contra menores, da equidade de gênero, de violação dos direitos à educação básica no Brasil, violação do direito humano à saúde. Então, era um leque de trabalho muito grande. Por fim, eu fui coordenadora criminal da segunda Câmara de Coordenação, Sim. durante também 2 mandatos na gestão do Procurador-Geral Roberto Gurgel, de modo que esse período, seja trabalhando em Brasília, no interior, nas câmaras, me deu acho que um conhecimento muito profundo das inúmeras iniquidades, das inúmeras que acontecem no Perfeito. Brasil inteiro e das inúmeras expectativas que os brasileiros das mais diferentes classes sociais e vocações, né, e habitantes de cidades pequenas ou grandes tinham em relação a termos um país mais justo, mais Sim, democrático. sim. E nessa caminhada toda, a uma certa altura, como o senhor sabe, a Associação Nacional dos Procuradores da República fez, como sempre fazia, a Perfeito. lista tríplice e me candidatei e, para minha surpresa, eu entrei em 2 listas. Sim, Numa delas que foi na lista da recondução do Dr. Rodrigo Janot, perfeito. e depois naquela em que eu figurei Foi também e fui escolhida procuradora-geral. para ser Então, como o escolhido. senhor diz, não é uma coisa que entrando na instituição a gente aspira, nem exatamente foi algo construído assim ao longo da trajetória, mas foi acontecendo Sim. e ao participar dessa lista tríplice, eu fui honrada pelo voto lá dos colegas e achei que era um desafio que valia a pena experimentar. E essa trajetória traz, assim, realmente muitos ensinamentos, né? Agora, uma coisa é a gente preparar para ser o procurador-geral, outra coisa é ser, né? É, Como é que a senhora trouxe toda essa experiência para o desafio que chegou? eu acho que naquela época, como acho que agora também, havia um elemento impulsionador, estimulador, acho que Sim, assim, muito específico, sim, que era o desejo das mulheres que compõem as perfeito. carreiras do Ministério Público de participarem mais ativamente de cargos de poder e de gestão Exato. no âmbito das nossas instituições. E ao figurar como mulher nessa lista tríplice, acho que eu vim com o embalo e com o apoio de mulheres e de homens de nossa Sim, instituição que também seguram esta bandeira, né, com essa expectativa de termos uma instituição mais igualitária, que trabalha pela democracia. Eu me recordo muito claramente do ensinamento dos procuradores gerais que me antecederam, todos eles, mas muito especificamente do nosso procurador-geral
pertence, que foi o procurador-geral que me deu posse, e ele dizia que se quiséssemos ter um Brasil democrático, nós precisávamos ter um Ministério Público democrático. Então, um Ministério Público que tivesse, nas suas práticas, no modo como distribui o poder dentro da instituição e na participação comum de homens e mulheres, uma instituição que, por diferentes vozes, vieses, olhares, modos de ver o mundo e as soluções para o mundo, pudesse ajudar melhor o país, que é diverso, que é plural, é uma sociedade heterogênea. E precisávamos ter um Ministério Público heterogêneo. Então, quando eu tomo posse como procuradora-geral, eu trago comigo esta aspiração e essa esperança de várias mulheres que, no âmbito do sistema de justiça, também querem apresentar o seu modo de ver a instituição, de encaminhar soluções dentro dessa instituição. E, por outro lado, eu precisava estar e queria estar muito conectada com todos os ramos do Ministério Público Brasileiro, seja no âmbito do nosso MPU, seja no âmbito dos estados, porque eu acho que vem desta união a força que uma instituição que não é grande, se nós compararmos o número dos nossos membros com o tamanho da população brasileira, mas que, por tudo aquilo que faz, provoca transformação, mudança e impacto na opinião pública, né? Então, eu acho que eu vim embalada num momento histórico da nossa instituição, do nosso país, ainda por essa sofreguidão por mudança, essa expectativa de que a mudança não ocorra num futuro longínquo, mas comece a acontecer agora, né? E aí eu acho que quando eu tomei posse, e essa é a imagem que eu acho que eu gostaria de compartilhar aqui nesse momento, quando eu tomei posse, essa ideia de uma mulher ocupando esse cargo de uma forma inédita era uma imagem forte. E eu não queria decepcionar. E, por outro lado, na hora que eu dei posse aos membros desse conselho, no auditório JK, da Procuradoria-Geral da República, que, como todos sabem, é um auditório para 500 pessoas, bem grande, todo em azul marinho, e que, portanto, traz uma atmosfera assim, de acolhimento e introspecção. Eu, por acaso, naquele dia, estava vestida de branco. E todos os empossandos, todos homens, estavam de terno ou azul escuro ou preto. De modo que eu ali no meio parecia assim, o corpo de uma borboleta branca, com aquelas asas escuras assim. Interessante. E essa imagem me marcou muito, porque destacou, não porque era eu, mas destacou ali que havia uma mulher presidindo esse órgão, e que eu estava sob as asas de pessoas que amparavam essa posse. Foi o que eu senti, de uma forma muito forte. E acho que, durante a experiência de 2 anos aqui nesse conselho, eu pude perceber isso, né? Que o diálogo era sempre muito autêntico, verdadeiro, direto, necessário que fosse assim, para que uma mulher que exercesse esse cargo pela primeira vez não parecesse que era frágil, que precisava ser amparada, mas que tinha a condição de estabelecer o seu modo de ver, de estabelecer um diálogo com todos eles, de muitas vezes disputar posições jurídicas nesse ambiente colegiado, mas tinha condição de exercer esse cargo com dignidade. É bem interessante, assim, porque, por exemplo, no meu Ministério Público Militar, nós tivemos 4 mulheres procuradoras gerais e, coincidentemente, numa sequência, uma passou para outra, que passou para outra, que ficou 4 anos, que passou para outra. Então, assim, para a gente nunca foi uma novidade, talvez tenha sido lá na primeira vez, né? Mas para o Ministério Público Federal foi uma novidade, né? Assim, até então não tinha tido nenhuma e a senhora foi a única, ainda não teve uma outra, né? A senhora sentiu algum tipo de reação internamente, alguma coisa que foi diferente, embora, olhando assim de fora, né, como a senhora tem uma carreira muito consolidada, né, com muito conhecimento jurídico, com muito posicionamento, assim, para o Conselho Nacional eu não vi dificuldade nenhuma. Para as reuniões que a gente tinha de procuradores
Peraz, o respeito independia, né, para a gente de gênero, ninguém nunca se preocupou com isso. A gente sabia que ali tinha uma pessoa extremamente capaz, né? Mas a senhora percebeu alguma dificuldade no Ministério Público Federal, especificamente por ser a senhora a primeira mulher? Eu acho que as reações, por ser uma novidade, por não ter um parâmetro de uma outra mulher que estabeleceu padrões de comportamento também dentro da instituição, essas reações que eu chamo de barreiras invisíveis, elas existiram, como eu acho que ainda existem para toda e qualquer mulher que no âmbito do sistema de justiça queira desempenhar uma função dessa. Não é algo agressivamente ostensivo, mas é sutil, existe. Mas eu não achava que ia ser diferente, porque todos somos humanos, não é? E as nossas instituições, elas são formadas como a sociedade civil também é formada. Há os que aceitam com entusiasmo e apoiam, há os que olham para isso com indiferença, aos que apoiam moderadamente, mas aos que reagem contra, né? Que veem o mundo com um outro olhar. E eu creio que é importante afirmar que isso existe, porque a próxima que me suceder, ou que suceder uma outra procuradora de justiça nos estados, ela vai perceber isso. E isso acontece muitas vezes na formação da agenda de trabalho. A agenda de trabalho que tenha muita ênfase em questões de gênero, por exemplo, ainda encontra uma certa resistência, porque há aqueles que dizem, mas isso não é o maior problema do Brasil, embora esse seja um grande problema. Há muitos que ainda não percebem que o feminicídio, embora tenhamos leis civis maravilhosas e leis penais muito importantes, o feminicídio ainda não foi estancado. Ele é um fato social em crescimento. A violência doméstica existe. Né? E quando uma mulher ocupa uma posição de poder, seja no poder executivo, legislativo, no judiciário, no Ministério Público, ela transmite uma mensagem de que não é inusitado, não é proibido. Me respeite. Respeite todas as mulheres e todas as meninas desse Brasil. Então, eu acho que tem uma questão simbólica, é uma questão cultural também, dizendo que é possível, mas também teve essa dificuldade de formação da agenda. Eu dei uma ênfase, como o senhor disse na introdução, a projetos aqui no CNMP e lá na Procuradoria-Geral, que abriram o debate interno sobre a evolução da mulher dentro do Ministério Público. Nós fizemos, inclusive, um projeto com a União Europeia, aqui no CNMP, fizemos as conferências regionais das promotoras e procuradoras de justiça, como fizemos uma conferência das Procuradoras da República, isso nos anos 2018 e 2019. Essas conferências, que têm memoriais muito bem escritos pela nossa equipe de comunicação, com conclusões e direcionamentos também para os procuradores gerais de justiça e do ramo do MPU, elas abriram dentro do Ministério Público uma discussão sobre a participação das mulheres no Ministério Público, como deram força para que a mesma discussão acontecesse no Poder Judiciário. Eu me lembro bem, doutor Jaime, que na abertura dessa conferência, nós levamos apenas as mulheres que dirigiam as instituições do sistema de justiça no Brasil. E foi um fenômeno histórico naquela época, porque a ministra Carmen Lúcia presidiu o Supremo, a ministra Laurita o STJ, a ministra Rosa o TSE, a ministra Grace era a advogada-geral da União, eu era a procuradora-geral, então uma coisa assim raríssima de acontecer, né? 5 mulheres. A procuradora-geral do TCU também era a doutora Cristina, ainda está lá como uma mulher. Enfim, várias mulheres, e as agências da ONU eram presididas praticamente todas por mulheres nesse ano no Brasil. E aí a abertura foi muito poderosa. E desse conjunto de conferências surgiram associações de mulheres
no Ministério Público da União, no Ministério Público dos Estados, que hoje encaminham pretensões como essa pauta da promoção, das listas de promoção. Algo que o CNJ avançou mais rapidamente, mas está latente, inclusive aqui para uma decisão do próprio CNMP. Mas eu creio que naquela ocasião, o fato, não que não tivesse havido ainda experiências semelhantes no âmbito das associações de classe ou dos comitês de gênero e raça dentro da instituição, mas o fato de a Procuradora-Geral da República abrir esse debate tem um peso institucional específico, né? Eu creio que isso ajudou a avançar, como o fato de a ministra Carmen Lúcia estar presidindo o CNJ quando se abriu esse debate, também avançou essa discussão de igualdade dentro das nossas instituições. É verdade, é um marco assim, sem igual, né? Até por ser o primeiro, né? E por ter todo esse simbolismo que a senhora trouxe aqui agora. Associado a isso, a senhora teria também outras boas experiências que a senhora entende importante destacar na sua gestão? Eu acho que eu podia lembrar algumas coisas que nós fizemos aqui no CNMP, que me parecem muito importantes. Duas delas que eu gostaria de mencionar, que compuseram essa pauta que eu achei que seria importante, seja no plano federal, seja no âmbito dos estados, é a pauta de valorização de iniciativas de cada um dos MPs. Então, eu lembro que veio, por exemplo, do Rio de Janeiro, um projeto para encontrar pessoas desaparecidas, né? Sejam velhos, adolescentes, crianças, né? Que é um problema nacional ainda. E o Rio de Janeiro tinha desenvolvido uma solução que foi premiada pelo Prêmio CNMP, e nós apoiamos muito fortemente aqui no CNMP, e que hoje prospera no âmbito nacional. Eu creio que a melhor base de dados de relatos de pessoas desaparecidas ainda é essa, que vem do Ministério Público Brasileiro, porque nós conseguimos não só apoiar o projeto do MP do Rio, mas replicá-lo em vários outros ministérios públicos, né? Então, a questão de encontrar a pessoa desaparecida, ela assumiu, nos anos recentes, um conteúdo diferente daquele desaparecimento em tempos de ditadura, porque antes dizia respeito a uma ação provavelmente política vinda do Estado. O fenômeno atual está, às vezes, relacionado com crime organizado, às vezes relacionado com violência doméstica, outra hora é por conta de algo que tem acontecido muito hoje, que é o efeito da rede social na vida das famílias, né? A pessoa perde a conexão intrafamiliar e sai de casa e não dá notícias. Então, esse projeto, eu acho que ele é bem atual para um mundo, é uma atualização da questão do desaparecimento com oferta de soluções. Outro projeto que também veio do MP estadual, nesse caso do MP do Mato Grosso, é o projeto Água para o Futuro, que é um projeto de valorização das nascentes de água doce no país, é um projeto de recuperação, registro dessas nascentes e recuperação dessas nascentes. A água é importante para a vida, não há vida sem água, não é? A água é importante para a floresta, para o ambiente, para a vida urbana. E o Ministério Público do Mato Grosso fez esse projeto Água para o Futuro, suprindo uma ausência de política pública no âmbito do Executivo que identificasse ou que identifique essas fontes de água potável. E naquela época, nos anos de 2018 e 2019, o Brasil estava vivendo racionamento de água. E lá eles nos contaram que a recuperação dessas nascentes tinha resolvido o problema de falta d'água na capital do Mato Grosso. E aí nós levamos esse projeto também para o MP de todo o Brasil, e acho que com muito sucesso, né? Plantando essa ideia de água para a vida. Fizemos uma série de seminários também. Me lembro bem. Não é? O projeto Água, Vida e Direitos Humanos. Exatamente. Né? E agora, às vésperas da Conferência do Clima, da COP30,
nós estamos com essa discussão ainda muito viva, não é? A questão da proteção do clima não é só evitar o desmatamento, promover o sequestro de carbono, mas também proteger a água. Acho que essas duas ideias Espetáculo, né? dessa época, eu acho que o CNMP foi protagonista, exatamente, né, de um conjunto de soluções vindas do Ministério Público para o Brasil. É isso. A senhora nos disse aqui que ingressou no Ministério Público em 1987, né? Então, a senhora viu o Conselho Nacional nascer, né? O Conselho Nacional é de 2005. Isso. Este ano, agora em junho, nós vamos completar 20 anos, né, de Conselho Nacional. A senhora poderia fazer assim um paralelo, como era o Ministério Público Federal, o Ministério Público Brasileiro que a senhora conheceu, antes e depois do Conselho Nacional? A senhora consegue mensurar assim, o efeito do Conselho Nacional para o Ministério Público? Acho que o Ministério Público brasileiro era mais desunido. Sim. E se conhecia menos do que se conhece hoje. O CNMP, ele é indutor de muita coisa. Hesitou durante muito tempo, acho que mais de uma década, em empreender uma agenda mais de correição das nossas instituições ou uma agenda de unificação de projetos em relação aos quais o Ministério Público brasileiro todo podia sinergicamente trabalhar. Quando o CNMP desempenha com mais nitidez essa tarefa de promotor de uma agenda nacional, os ministérios públicos estaduais e o da União, ele começou a entender o que é o Ministério Público brasileiro. Então, eu creio que essa unificação, essa ideia de unidade, de uma unidade que trabalha junto, de uma forma, inclusive, mais colegiada, é fruto muito do trabalho aqui do CNMP, cujos membros, nas mais diferentes composições, e a sua composição, a composição da qual o senhor participa, é excelente nisso, tem percebido que pode ser indutor de uma atuação que produza resultados práticos em relação a problemas graves, que não digamos assim, algo que ocorre apenas numa determinada localidade no Brasil. Há problemas comuns que podemos trabalhar de uma forma melhor se a gente define uma pauta de trabalho dentro do Conselho. Eu acho que o Conselho conseguiu isso. Isso é muito difícil num país com esse território, com essa diversidade populacional e, por que não dizer, essa diversidade cultural que o Brasil tem, né? São muitos países dentro de um só. Mas o Conselho tem atuado, eu não diria apenas como um local em que entrega soluções, mas um local em que cria conjuntamente soluções, um fórum, uma ágora, um lugar em que se debate, em que os MPs vêm, batem na porta e querem ouvir um compromisso, uma ajuda. Eu acho que isso tem sido feito. O prêmio CNMP acho que é um grande indutor disso também, mas a sessão do Conselho, eu acho que ela reverbera muito isso, né? Essa possibilidade de empoderar uma instituição que tem uma característica importantíssima no sistema de justiça, que é o poder de iniciativa. Né? Nós não podemos só, como membros do Ministério Público, a gente não pode apenas ver um problema. Nós não somos acadêmicos que estudam soluções. Nós somos promotores de justiça. Nós temos um poder de iniciativa e isso nos dá uma grande responsabilidade, porque a omissão ela vai ser medida eficientemente também, não é? Um Ministério Público que se omite, um Ministério Público que tem medo, que se acovarda, não é um Ministério Público digno de um país democrático. O Ministério Público que o Brasil precisa é esse que, tendo ciência das suas 3 garantias constitucionais, pode dizer que tem a cobertura para trabalhar com coragem, né, sem medo de pedir soluções, de apontar
problemas em políticas públicas mal desenhadas, em exigir financiamento para a educação pública, para a saúde pública, de exigir estradas que sejam bem pavimentadas para que não ocorram tantos acidentes que causam tantas mortes, que o Ministério Público que zela pela segurança pública, hoje um problema gravíssimo, o Ministério Público que defende a liberdade de imprensa, essa imprensa que fala pela sociedade que não tem voz. Então, é um Ministério Público importante para um país ainda que desenha a sua chance de ser uma sociedade justa e solidária. Espetáculo. Doutora Raquel Dodge, eu estou achando o papo excelente, mas a gente tem algumas limitações, né, de tempo e etc., e a gente já tem que se encaminhar aqui para o nosso final dessa nossa conversa, né, dessa conversa com café, tirando tanto aí da sua memória, da sua história. A gente é muito grato por causa disso. Eu queria só deixar para que a senhora mandasse alguma mensagem para a gente, falasse alguma coisa sobre o Ministério Público. A senhora, embora agora essa última fase a senhora já resumiu bastante, mas que a senhora pudesse ter um instante aí de reflexão daquilo que talvez foi de mais importante na sua trajetória até o momento de hoje, que a sua trajetória ainda tem muito a oferecer para o Ministério Público brasileiro, né? Eu queria que a senhora pudesse aí trazer algumas palavras para a gente finalizar aqui essa nossa conversa. Olha, a primeira palavra que eu gostaria de lhe dizer é de fazer um elogio a esse projeto. Porque quem tem memória, não sabe os caminhos que andou, os erros a evitar e as melhores chances de conseguir um bom resultado. Então, parabéns pelo projeto, muito simpático, muito agradável, e o senhor é um ótimo entrevistador também. Mas eu acho que esse registro é realmente importante para aqueles que virão conhecerem um pouco de tudo que a gente fez, né? Como a gente caminhou. E olhando para o futuro, eu penso que é muito importante a gente lembrar esse conceito de justiça que a gente precisa ter presente numa sociedade hoje que é de muito consumo, que valoriza muito o ter, não é? Eu acho que é importante lembrar que esse conceito com o qual o Ministério Público Brasileiro e a Constituição Brasileira trabalha é de que a justiça boa é a justiça para todos, né? Que a gente precisa trabalhar para obter, como Ministério Público, obter resultados e entregar o justo. É isso que as pessoas esperam. E isso pode ser feito de vários modos, em vários projetos. Espero que façamos isso com muito bom resultado, com muito êxito e com essa participação mais igualitária entre homens e mulheres dentro da nossa instituição. Acho que essa perspectiva de trabalho, cada um de nós, com o nosso modo de ser, tem em relação a priorizar determinados temas e também modos de solução desse tema, acho que varia um pouco. Então, valorizar a presença de todos no âmbito da nossa instituição e ser um Ministério Público comprometido com resultados. Bacana. Doutora Raquel Dodge, muito obrigado. Prezados amigos, prezadas amigas do Ministério Público Brasileiro, a gente deixa aqui o nosso agradecimento à doutora Raquel Dodge. Completamos, né, mais um Café com Memória, trazendo um pouco da nossa história, da história do CNMP, da história do Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado, um abraço para todos.